Bom dia, né? A gente agradece de novo o SEATA também. Eu também não me formei no SEATA, mas depois que a gente começa a entrar no meio da acupuntura, a gente começa a conhecer alguns nomes, e o Vu com certeza é uma pessoa que cada vez que eu conheço, cada vez vai ganhando uma dimensão dentro da história da acupuntura que para mim ainda, acho que a importância que ele tem nessa construção das práticas aqui no Brasil, né? E agradecer também ao Raul. O Raul, na verdade, a gente tem várias formações e tudo, mas quando entrou os cristais radiônicos também na minha vida, isso foi uma transformação e de uma mudança de ferramentas de terapia. Então, obrigado por tudo isso que se proporciona para a gente. A ideia, então, dentro desse tempo que eu estou com os cristais, e aí mostrando um pouco das minhas formações, que na verdade começou muito de uma maneira bem clássica, né? Bem ocidental, como fisioterapeuta, como osteopata, aí até entra um curso que começa a mudar essa linha de entendimento da doença, a terapia comunitária, e aí trazendo a acupuntura, e a acupuntura como um resgate dentro dessa história do meu inconsciente também que eu vou trazer para vocês, né? E para começar, eu vou aplicar um teste com vocês. Não sei se vocês já ouviram falar desse teste de Simmons. O teste de Simmons, basicamente, são duas equipes de basquete, com bolas de basquete, as duas vão estar trocando passes entre eles, né? E o teste consiste em contar quantas vezes o time de branco fez a troca de passes, né? Então, assim, só vou falar para vocês, se alguém conhece o teste, por favor, não revele para o seu amigo, seu colega aí, para não perder a graça da história aqui, tá? Então, é isso aqui. Então, basicamente, contar quantas vezes os jogadores que estão vestindo branco fazem a troca de bolas aí, tá? Então, podem ir contando. Ok? Quem contou 17? Alguém? 17. Ok? 16? Ok? 16? 15? Ok? Cheguei a 14. 14? Eu também cheguei a 14. 14, ok? 13? 13? Ok? Tá? Bem. Mas o mais importante é assim, quem viu o gorila? Eu. Alguém não viu o gorila? Não. Alguém viu o gorila? Eu ainda perguntei quem está fazendo Alguém não viu o gorila ou não? Eu não vi o gorila. Você não viu o gorila? Então eu tenho que mostrar. Eu estava com... Eu tenho que mostrar. A minha mente é prática, ela não vê. Eu não tenho uma feminina. Pois é, então. Você me chamou de Vamos lá, então eu vou mostrar de novo, vocês contarem de novo. Vocês contarem de novo. Mulher. Olha. Tá. É mesmo, rapaz, eu trompecei de preto, aí que era o gorila. Liga pra essa bola pra ele. E o teste, na verdade, quando É para prestar atenção no gorila. Não, quando o Simmons criou esse teste, ele falou que o nosso inconsciente percebe tudo, mas o nosso consciente, cada um de nós tem um filtro, que é o que o Einstein falou, né? Tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele, mas por isso o universo de cada um se resume ao tamanho do que você foca. Cada um, o consciente foca onde está seu foco de luz, né? Mas a gente não percebe o que está em torno, porque depende do tamanho. No caso aqui está falando de saber, né? Mas assim, acho que tem que ter a ver mais com como nós fomos moldados, né? Dentro dessa nossa lente, né? Como a gente foi moldado. E o que contribuiu para que como essa lente se fizesse, né? Então, algumas ideias, vocês viram esse vídeo, né? Mas ele fala justamente da influência
dos pais aí, né, nessa nossa formação dessa lente, né? Muito mais do que se fala, mas muito mais pelas ações e pelos exemplos, né? Os filhos observando tudo, como que a gente reage na sociedade, né? Com certeza, os pais têm uma influência grande nesse processo, e é o que no livro de Augusto Cury ele fala que provavelmente mais de 90% dessa influência que os pais exercem na formação da personalidade se deve não ao que eles falaram, não ao que corrigem, não ao que apontam, mas ao que são, pelos comportamentos que expressam e que são fotografados por um registro automático, né? Muito mais do que se fala, mais por como reagimos, né? Por o que fazemos. Além disso, talvez, né, por isso que Elis Regina falava que ainda somos os mesmos e vivemos com os nossos pais. Eu não tenho tempo para passar música, mas ela é uma interpretação linda, assim. Outra influência muito grande nesse processo é nossa história escolar, né? O que hoje se chama de bullying. Na minha época não tinha esse nome, né? Mas com certeza esses rótulos e apelidos que surgem na escola têm uma influência marcante. Tanto que eu me lembro muito bem do quanto que eu sofria por ser japa, ponês, jaspion, e o quanto que eu reneguei por muito tempo a minha cultura por causa disso. Na verdade, a vinda para a acupuntura foi uma forma de resgate para mim mesmo, né? Entre os vários cursos que eu estava pensando em fazer, não, mas eu tenho que fazer a acupuntura para resgatar uma parte da escultura. Foi por isso que eu acabei escolhendo também. Mas a escola teve uma influência também, com certeza. Além disso, os médicos que passam, né? Nossa, bicho papagaio, olha, tem que acostumar para a vida inteira. Bursite, putz, cada vez piora também, tendo melhor, olha, vai acostumando aí. Vai acostumando, cada vez pior. Você está condenado a isso, não tem jeito, né? É o que Emoto fala muito bem nesse livro Mensagens da Água. Ele usa, aqui eu coloquei o exemplo do arroz, não sei se alguém conhece, né, essa história do arroz, e o rótulo que se coloca, que as crianças chegavam e xingavam, ou agradeciam ou xingavam o arroz, né? E justamente são esses rótulos que vão sendo colocados, né? E a influência, se tem influência no arroz, por que não em mim, né? Bruce Lipton, esse livro chama Biologia da Crença, ele fala isso, que em muitos casos de nocebo ele fala que é o contrário de placebo. Se placebo é uma substância inócua que provoca um bem, o nocebo é o contrário, seria uma coisa que provoca uma reação negativa. Então, em muitos casos de nocebo, mostra que nossos médicos, pais e professores podem diminuir ou mesmo eliminar nossas esperanças, nos programando para acreditar que não temos capacidade ou força para reagir. Então ele complementa aqui, ó. Se você aprendeu desde criança que não pode ser amado se tem saúde frágil, essas mensagens programadas em sua mente subconsciente vão fazer cair por terra todos os seus esforços para modificar sua vida. Você não aprende nada mesmo, como você é burro. Mas olha só que lerdeza. Mas como você é frágil, você está doente. Isso vai se tornando, a criança não tem esses filtros, ela absorve isso como verdade. É isso que Bruce Lipton fala nesse livro. Além disso, além da influência dos pais, além da influência dos professores, médicos, temos uma influência muito poderosa aí também, de mídia, que muito inteligentemente sabe trabalhar nas nossas carências, né? Ah, eu amo muito tudo isso, olha como ele me entende, olha, coloca o meu nome na latinha. Assim, o erotismo dentro de uma bebida, né? Provocando necessidades que não são necessárias, né? Quem disse que comer pizza à noite é o horário certo, né? Então, assim, são questões culturais e que vão nos incutindo, né? E eu vou aceitando, engolindo.
Augusto Cury, nesse livro, fala da síndrome PIB, padrão inatingível de beleza. Modelo Barbie, né? Loira, anoréxica, e quando eu não chego nesse processo, isso me dá uma satisfação, que me deixa ansioso, que eu tenho que comprar, isso vai me levando a um ciclo, né? Isso tudo vai mostrar assim, algumas ideias de como que os nossos gostos vão sendo moldados, né, dentro de influências poderosas que vão nos colocando, né? Quando antigamente o modelo de beleza era Vênus, que é totalmente diferente de Barbie, né? Muito mais saudável aqui talvez, né? Mas vamos lá. E essa é a ideia dos terrenos, né? Como se nós todos, a gente nasceu como se fosse um terreno limpo, pronto para produzir, né? A gente como criança, você, puxa vida, né? Todo um mundo de universo para a gente colocar nossa produção em prática. Mas aí chega o nosso pai, nossa, você é burro mesmo, como você não aprende nunca isso? Nossa, como você é doente. Como lixos que a gente vai acolhendo, e aquilo vai ficando dentro do meu terreno, né? E vão se passando o tempo, esse lixo não fica inofensivo, né? Ele vai criando condições propícias assim, para a gente crescer em ratos, ou baratas, ou dengues, ou escorpiões, ou ervas daninhas, e a gente nem se dá conta disso, né? Como essas pragas, elas vão se espalhando por mim e espalhando para os outros, né? Essas pragas tendo nomes, né? Para cada um, nomes diferentes, né? Motivos diferentes para cada um desses lixos que foram jogados para dentro da gente, né? Dentro desse processo de terapia, antigamente, como fisioterapeuta, osteopata, a pessoa chega com um problema de quadril, você chega, manipula e tchau, tchau. E aí depois você entra no meio do cristal, não é simplesmente uma questão mecânica mais, mas aí você tem, por exemplo, atrás de uma lesão lombar, ou de um problema de quadril, vários sentimentos envolvidos, e me surpreende cada vez mais o quanto que eu ouço histórias de abusos, né? Principalmente mulheres, ou então rejeição, né? de pais ausentes, de que não dão carinho ou não brincam, e o quanto isso vai se refletindo em toda uma história. E aquilo se torna normal, né? Isso que a gente vai falar daqui a pouco, o quanto que isso se torna normal. É aí que está esse lixo todo de cada um, determinando como enxerga o mundo. Cada um enxerga de um jeito, assim, de repente tem gente que enxerga só cinza, tem gente que enxerga só marrom, tem gente que enxerga só amarelo, cada um dentro dessa construção de imagens que nos obrigaram a engolir, né? Vai criando a minha verdade de mundo, a forma como enxergo. E aí, o que é normal? O que é normal? Cada um enxerga de um jeito, né? Cada um tem a sua visão de ver o mundo com a sua cor. E para ver como que isso por exemplo, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Então assim, a gente fica meses preparando essa palestra e tal, né? Preparando, pensando numa mensagem que eu vou tentar passar, mas isso não quer dizer que as pessoas vão entender o que eu estou querendo dizer, porque cada um interpreta isso dentro da sua forma de compreender essa história, né? Então, para vocês terem uma ideia, assim, dessa influência de construção do ponto de vista, olha essa imagem. Ela provoca alguma reação negativa? Sim? Para alguns sim. Para alguns uma reação positiva? Para alguns uma reação boa? Para algumas é uma indiferente? Vontade de fazer bullying. Não, eu também me sinto muito mal, na verdade, mas eu acho uma imagem muito poderosa. Cadê o vulgo? Muito poderosa. Porque a imagem em si ela é neutra. Ela é parece que são remos, parece que é uma âncora, é um símbolo nada a ver, né? Uma bandeira. Mas esse símbolo ele provoca reações diferentes em cada um. Para mim é violência. Oi? Para mim é violência. Pois é. Porque cada um tem um sentimento em relação a isso que é particular. Outra coisa, por exemplo, pessoas, né, que têm tapetes de cerdas, né? Eu tenho uma amiga que tem pente para pentear o tapete.
Deus me livre. Isso existe, não. Hoje isso existe. E aí de quem bagunça essas cerdas? Isso Ela não vai ter provoca cachorro nunca. uma sensação horrível. Eu vou voltar nessa imagem mais pra frente, né? Mas o quanto que são coisas que para alguns é diferente, mas para alguns isso pode ter uma ansiedade, né? Mas não é o fato externo que conta. Na verdade, isso que fala também no livro do Singular, os autores falam que o problema maior não está nos eventos, nas circunstâncias à sua volta, mas ela está como que você interpreta esses eventos e circunstâncias. O problema não é o que está acontecendo, é como que você entende do que está acontecendo. É a sua interpretação. Bruce Lipton, eu gostei desse livro, né? Nossas respostas aos estímulos do ambiente são controladas pela percepção. Só que, no entanto, nem todas as formas de percepção que temos são precisas, são certas. Porque cada um interpreta do seu jeito. E não quer dizer que o seu jeito esteja certo. Só que uma vez que a gente aceita essa percepção como verdade, elas se tornam definitivas no nosso cérebro e passam a ser minhas próprias verdades. Eu estou certo dentro do que eu entendo. É assim que é. Né? E as crenças controlam a biologia. Né? Então tudo que a gente foi mostrando até agora, assim, todas essas influências que nos foram passadas, né? Infância, escola, médico, mídia, tudo construindo um ponto de vista, uma forma de enxergar o mundo que são as minhas verdades. Nesse livro Subliminar, ele conta um exemplo interessante. Ele fala que cada um de nós enxerga a vida como peças de quebra-cabeça soltas. A gente não consegue enxergar o todo. Mas dentro do meu foco de consciente, eu enxergo peças, não o quebra-cabeça todo. Mas cada um monta esse quebra-cabeça do seu jeito, dentro do que você acha que é. Né? Então, que mágica é essa? Então você vai, dentro do que você percebe, dentro daquele foco limitado, a gente tenta entender isso, cada um do seu jeito. Bernie Siegel é um médico também americano, ele fala que ninguém nos faz felizes ou infelizes. Escolhemos a emoção, mais do que elas a nós. Então, as únicas coisas que de fato controlamos são os nossos pensamentos, emoções e ações, dentro dessa ideia do ponto de vista. Né? Jung, até você tornar consciente, o inconsciente vai dirigindo sua vida e você vai chamar de destino. Como se a gente fosse... E aqui eu lembro na época que a gente estudava aquele livro do Ouspensky, né? Que era do Evolução Possível, o Homem, ou Estado de Sono, né? Como se eu estou sendo guiado, né? Eu sou assim mesmo, né? Que é a doença da Gabriela. Conhece a doença da Gabriela? Essa é clássica, né? A gente sempre mostra essa imagem também. Eu sou assim mesmo, eu sou desse jeito, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vai ter que me engolir do jeito que eu sou, né? Então, como se já estou construído e moldado, né? Desse jeito. Augusto Cury, no livro Ansiedade, ele fala que essas experiências, milhares de experiências, fazem parte do nosso banco de dados da primeira infância, como rejeições, perdas, contrariedades, medos, foram produzidas sem que a gente pudesse filtrar isso. Quando a gente é criança, justamente a gente acorda, ainda mais por causa de pais e de referências, né? A gente acha que isso tudo que é verdade. Não, eu acho que eu sou burro mesmo, acho que eu não tenho capacidade, acho que eu sou frágil, minha situação é frágil, mas eu vou aceitando. Até hoje, como adulto, a gente pode fazer escolha, a gente pode tomar atitude, mas são escolhas que são pautadas pela base de dados que já temos, mas, além disso, quando a gente ainda se sente vítima desse processo de que eu sou assim mesmo, né? A gente não tem como mudar isso, né? Ele fala que é uma liberdade circunscrita a uma história existencial, quer dizer, uma liberdade limitada. Cada um no seu quadrado mesmo, né? Quem diz que eu não sou livre? Eu sou livre sim, eu posso andar aqui, ó, estou livre aqui, ó, posso andar na minha cela à vontade, posso andar aqui dentro do meu espaço à vontade, mas eu não consigo sair do meu quadradinho. É uma liberdade limitada a minha forma de perceber e minha forma de acreditar.
Minhas crenças controlam minha biologia. No livro Singular, uma experiência que eu acho interessante demais. Ele pegou cachorros, né? E ele colocou esses cachorros em placas metálicas que davam choque, e as placas eram separadas. Eram 2 compartimentos, tinha uma barreira, uma parede entre essas placas, e os cachorros, um cachorro ficava em cada lado dessa placa. E a placa dava choque. A diferença é que em um dos lados da placa tinha um botão que o cachorro podia apertar e desligar o choque. E do outro lado da placa, o cachorro não podia fazer nada. Ele simplesmente levava o choque, mas esperava que o outro tomasse uma atitude, né? Então ele percebeu, depois que ele fazia essa experiência, que os cachorros que ficavam do lado do botão eram cachorros confiantes, alegres, brincalhões, seguros, e os outros retraídos, agressivos, né? Porque eles eram passivos dentro dessa situação, né? O outro que controlava. A segunda parte dessa experiência, com os mesmos cachorros, ele pegou com a mesma placa, só que só um lado da placa dava choque, né? E o outro lado da placa não. Só que a diferença é que a divisória aqui era baixa. Então, quando ele tomava choque, o cachorro poderia pular se ele quisesse. Então, os cachorros desse lado, eles faziam isso mesmo. Eles levavam choque, eles pulavam e saíam da situação de desconforto. Mas esses cachorros, eles ficavam tomando choque, passivamente, porque eles não se sentiam com capacidade para fugir do desconforto. Ele chamou isso de impotência induzida. Fantástico essa experiência, né? O cachorro aqui, acostumado puxa, você é burro mesmo, você é incompetente mesmo, você tem uma saúde frágil mesmo. E a gente vai se resignando a uma situação, mesmo que seja desconfortável, mas eu não consigo sair disso. Não tenho condições de sair disso. Uma impotência induzida. E ele complementa, né, que essa mentalidade que a gente somos reféns ou vítimas do destino tem sérias implicações, que a culpa é do governo, a culpa é do não sei quem, a culpa é do tempo, a culpa é do meu pai, a culpa é da minha família. Enquanto eu fico culpando, eu sou simplesmente uma vítima de todo esse processo, né? Só que isso torna a pessoa num estado de impotência. Seus danos são claros, óbvios e irreparáveis, nos aprisiona num sentimento de frustração, sabotagem, impotência, tornando-nos infelizes, né? Porque nós somos treinados a nos vermos como vítimas, essa impotência induzida. E essas frases prontas que a gente costuma ouvir, né, no nosso dia a dia, mas junta tudo e joga fora. A minha memória é ruim mesmo, cada vez que passa vai piorando. Não tem mais idade para isso não, eu não consigo, não posso, então. Que seja. Sua crença controla a biologia, é isso que está falando. A impotência induzida fazendo efeito, né? Tem uma frase, aqui eu coloco como Dr. Jesus, para não entrar numa questão religiosa, assim, eu vejo uma frase muito médica, de um médico. Seja feita conforme a sua fé. Pois não. É isso que você acha, tudo bem. Que seja feita a sua vontade. É assim mesmo, tudo bem. A limitação da autodestruição. Sim, pois é. O yin controla o pensamento, o excesso de yin é o se torna destrutivo. É isso mesmo. Isso mesmo. Esse é outro livro que dá um exemplo fantástico, assim. O Poder do Hábito, eles falam de uma empresa que criou um produto que eles acharam revolucionário. Criamos um produto que elimina qualquer odor. E eles estavam assim, a empresa radiante, nossa, a gente vai estourar esse mercado. Só que antes de fazerem uma divulgação em massa, eles escolhem algumas cidades pequenas para treinar a estratégia de marketing e a aceitação do público. E eles entram lá, naquela cidadezinha, e dão algumas amostras grátis para as pessoas, né? E ficam observando. Aí passa 2 meses, 4 meses, 6 meses, o negócio não está vendendo nada. Qual é o problema? O produto é tão bom, não é possível, ninguém compra esse nosso produto. E os pesquisadores começaram a visitar as casas das pessoas que receberam as amostras grátis. E eles falam que chegaram numa casa
que quando a mulher abriu a porta já veio o cheiro. Nossa, que cheiro horrível de... Nossa senhora, não dá pra ficar aqui dentro não. Mas eles entraram. Aí eu falei, mas senhora, cadê aquele nosso produto que a gente entregou pra senhora? Ah, sei, tá aqui ó, no fundo aqui, ó, no fundo aqui embaixo, aqui, ó. Ah, você tem aqui, ó. Achei. Mas por que você não usa para tirar esse cheiro? E a resposta que é impressionante. Que cheiro? Que cheiro você está falando? Justamente porque a gente se acostuma. São situações, esse lixo que a gente foi acolhendo, isso se torna o meu normal. E aquele meu normal não me incomoda, porque aquilo lá está na minha situação de impotência induzida, aquilo lá para mim, esse não é incômodo nenhum. Não é incômodo nenhum. Faz parte da minha história, da minha situação, não posso fazer nada com relação a isso. Eu sou assim. Como assim? Né? Isso é o meu normal. Como Vic Muniz, né, ele fez esses quadros com lixo, e é justamente essa ideia, né, de carregando esse lixo pelos ombros, pela coluna, pelas costas, pelo coração, não sei, mas carregando como se isso fosse fazendo parte de uma normalidade minha. De novo, né, o livro falando assim que nós somos levados a acreditar que as nossas habilidades artísticas, atléticas, intelectuais são traços geneticamente transmitidos. Porém, não importa se os genes são bons, se um indivíduo sofreu maus tratos ou sempre se sentiu incompreendido, o potencial de seus genes pode ter sido anulado. Né? A gente pode ter todas as condições para ser um super atleta de tênis. Eu posso ter nascido com todas as condições para jogar tênis, mas eu não tive condições, não tive ambiente. Eu nunca ganhei uma raquete. Eu nunca ganhei uma raquete, mas eu nunca me coloquei para jogar de tênis. Me coloquei para jogar futebol. Caramba, eu me frustrava. Anulou meu potencial. E é justamente a ideia, né, de como a gente essa impotência induzida. A gente tem um potencial muito maior, mas fica achando que não consigo sair dessa situação. Outro livro que fala muito sobre isso é do Boff, A Águia e a Galinha. Fantástico, pô, mas é essa situação. Quantas águias que vivem como galinhas aí, que a gente vai convivendo com essas pessoas, de genes muito bons, mas o que adianta ser os bons se os genes são bons? Se você continua não se confiando nesse processo, né? O que fazer? O que fazer? Aí você falava que insano é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar que as coisas mudem. Mesma forma de pensar, mesmos resultados velhos. Mesma forma de pensar, mesmo. Como você vai sair desse ciclo? Né? Geralmente o que se procura como salvação da pátria é o remédio, a pílula da felicidade, é o que te vive hoje, né? Em busca dessa química maravilhosa que vai curar tudo, vai tirar todo aquele lixo, talvez. Mas não tem como fugir dessa situação. Esse quadro de Caravaggio, Narciso, de se enxergar e se olhar dentro de si mesmo e entrar em contato com isso que está submerso, que está escondido de mim mesmo, né? Inconsciente. E o que é isso, né? O que é isso que está escondido? Senão essas memórias, fantasias, lembranças, né? Que provavelmente é esse lixo todo que está escondido, que está aí guardado. E o que seria essa imagem, né? Aí vem a bruxa da Branca de Neve, né? Eu tenho meninas, né? Então esses filmes vão rolando durante desse vitral, né? De uma cor diferente, construindo uma visão completa. E ao mesmo tempo, cada pessoa é um pedaço de um espelho para enxergar a mim mesmo. Né? Nesse caleidoscópio, assim, cada um que a gente convive mostrando um pedaço de mim, um ponto de vista diferente do que eu não tinha, né? E ele fala que se você só vai ter uma visão integral de si mesmo e de Deus quando você for capaz de conviver e amar todas as pessoas. Então, na verdade, como eu vou me conhecer? Pelo processo de relacionamento com os outros. Como eu reajo com a sociedade, com o mundo, cada um me mostrando um ponto de mim mesmo, de pontos de vista diferentes, né?
talvez seja isso que seja feitos imagem e semelhança, né? Que tem a ver com isso que ele está falando, né? Augusto Cury fala que grande parte dos nossos pensamentos, que são diagnósticos, análises, julgamentos, intervenções, tem pouco a ver com o outro e muito a ver comigo mesmo. Tudo que eu acho do outro, a minha fofoca, meu julgamento, eu estou falando de mim. Estou falando de mim mesmo. Ou seja, nossos pensamentos estão distorcidos e contaminados por nossa cultura e personalidade, quem sou, por nossa emoção, como estou, pelo ambiente social, onde estou, e pela motivação, o que intenciono. Isso tudo vem mostrando pedaços de mim dentro dessa construção de quem eu sou, né? Em cada momento, em cada situação, mostrando pedaços das minhas facetas. Estamos ilhados em nós mesmos. Tudo que eu penso do outro simplesmente mostra justamente quem eu sou. Que é esse quadro de Dalí, justamente remexer nos lixos, né? Remexer nessas gavetas guardadas, nesses baús, aquela coisa que está lá no fundo do baú, como se diz, né? E aí que entra esse negócio que chama cristal radiônico. Não conheço nada parecido que tenha um efeito para mexer nesse lixo de uma forma tão intensa como o trabalho que a gente acaba fazendo com uma terapia do bem. Dentro da forma como o Raul ensinou, né? Dentro da mistura pneumática e tudo. O cristal radiônico, mas com certeza tem que ter uma vontade da pessoa também no processo, né? Além do que a gente pode fazer, mas o que a pessoa se faz também nessa limpeza, até que ponto ela quer se livrar disso ou não, né? Mexendo cavocando e ferindo a terra e remexendo esse lixo com essa enxada, né? Mais uma vez dali. E com isso a gente vai conseguindo tirar esse lixo que nos foi jogado por cima, né? Essa casca, e de repente a gente vai começar a conhecer quem está aqui dentro de verdade, quais são as verdades, quais são as vontades, o que ela gosta de verdade, o que ela realmente é, o que ela realmente pensa, não apenas o que foi imposto de uma certa forma, né? Que foi jogado e que eu aceitei como verdade, que eu deixei que isso ficasse em mim. E aí, voltando a essa história do tapetinho, né? Melanie Klein tratou uma pessoa assim, ela fala assim que era uma pessoa que se incomodava demais quando via o tapetinho. Como você se sente? Nossa, quando mexe o tapetinho, eu fico angustiado, eu fico ansioso, eu quero bater na pessoa que mexeu no tapetinho, eu não aguento isso, me incomoda demais. Então agora, fecha os olhos e imagina que seu tapetinho está penteadinho, está tudo arrumadinho, está tudo certinho, está do jeito que você sempre sonhou. Como você está? Como você se sente? Nossa, estou bem. Então agora você está completamente só. Não tem ninguém na sua casa. Você pode ver. Por isso seu tapete está assim. Porque você não tem ninguém para mexer no seu tapetinho. Nenhum parente, nenhum cachorro, nenhum familiar. Você está sozinha. É por isso que ele está assim. Acho que não é tão bom ter o tapetinho arrumado então, né? Isso se chama uma ressignificação, né? E que isso é muito... os cristais ajudam muito nesse processo, né? Desse reentendimento, desse outro ponto de vista. Eu não tinha pensado que eu estava sozinho, por isso que o meu tapete ficava arrumado. Mas como tem gente com o tapete bagunçado, que bom que tem a gente em casa então, que bom, que bom. Nesse livro, Robin Cassard, ela fala o seguinte, que ela propõe um exercício. Durante a semana, pense nisso. Existe uma outra maneira de você ver o mundo. E ela propõe isso. Tenta usar óculos diferentes. Tenta pôr uma lente diferente, com um formato diferente, e tenta ver isso de outra forma. Que é que talvez a gente chegue nessa conclusão de Gibran. Quem te dá uma serpente, quando se pede um peixe, talvez não tenha senão serpente para dar. Então, quem te deu uma serpente, ela foi generosa. Puxa vida, então quer dizer que meu pai não fez isso por mal? Será que ele também aprendeu isso do avô dele, do bisavô? E seja a única forma que ele tinha, o que ele tinha para me oferecer? Talvez sim.
Talvez sim, talvez essa é uma ressignificação. É uma forma diferente de interpretar, que são os quadros, esse quadro de Escher, para mim, ele mostra muito, né? O que você está enxergando? Você está enxergando os morceguinhos ou os anjinhos? É o mesmo quadro, é a mesma figura, mas eu escolho onde eu estou focando. Muito bom, acho. Sartre, não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Então, dentro daquela história dos terrenos abandonados, jogaram lixo em você, jogaram. Mas a escolha de deixar isso aqui dentro ou não é minha. E aí, opa, isso aqui não é meu, isso aqui eu não quero mais, isso aqui eu vou tirar. Não importa o que fizeram com você. Porque enquanto a gente estiver vivo, na verdade, enquanto estivermos vivos, vamos continuar jogando. O tempo inteiro, no trânsito, no trabalho, na família, sempre vai ter alguém jogando um lixo em mim. Só que, o que eu faço com isso é escolha minha. Se eu vou deixar isso ficar ou não, isso é escolha minha. E aí, então, Gandhi dizia dessa forma, eu não aceito a ofensa de ninguém. Porque quando a pessoa me ofende, eu não aceito. Não quero. Eu dou o direito da pessoa ser agressiva, mas não me permite o direito de revidar. Não aceito. Né? É um processo, é uma construção. Né? Mas os primeiros passos são entender até que ponto eu estou sendo passivo, insone, né? Ou eu começo a tomar uma atitude em relação a esse processo. E a medida do quanto que esse lixo está sendo limpo ou não vem dessa frase de Aristóteles. Ele fala assim que qualquer um pode se zangar. E se zangar é muito normal e natural. É fácil. Mas se zangar com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e na maneira certa, isso não é fácil. Olho por olho, dente por Então, mas enquanto estiver fazendo isso em outras pessoas, em outras medidas, isso é sinal de que tem um lixo ainda guardado, está sendo despejado de uma maneira inadequada, mas essas são as formas de também se mensurar. Né? O quanto que eu ainda estou com lixos guardados em mim. E quando eu entendo isso, eu começo a interromper um ciclo. Meu bisavô fez, meu avô fez, meu pai fez comigo. Mas meu filho, pode ser que eu comece a fazer uma coisa diferente. E aí isso eu escolho. Então pode ser que eu interrompa um processo de negatividade histórica e familiar, aí que eu posso de repente interromper essa minha história. Mudar. E aí a gente pode entrar nesse processo de limpeza. Puxa vida! E aí quando eu vejo isso eu lembro a TRC, né? Ressignificação. Consciente. E vamos lá no passado, do 0 a 7, do 7 a 14, vamos limpando. E pode chegar nisso. Pode chegar, né? Não quer dizer que vai ficar totalmente, mas pode te limpar muita coisa. Mas o objetivo da vida é ser um terreno limpo? Com certeza não também. A limpeza faz parte, mas ainda não é a etapa final. É quando realmente a gente consegue começar a produzir. Que seria a resiliência, construção positiva frente às adversidades. É no momento que a gente consegue, com um terreno limpo, eu tenho condições propícias de começar a colocar em prática realmente o que eu tenho que fazer. E aí entra uma pessoa que eu comecei a ler muito esse ano, Viktor Frankl, e ele fala muito sobre a busca do sentido da vida. Nesse livro ele fala assim, que cada pessoa tem sua própria vocação ou missão na vida. Cada um precisa executar uma tarefa que está exigir cumprimento. Nisso a pessoa não pode ser substituída, nem pode sua vida ser repetida. A tarefa de cada um é singular. Então, a compreensão dessa singularidade, né, e que ninguém pode substituir o papel que eu tenho nesse contexto, nessa engrenagem que a vida nos colocou, né, que eu tenho uma missão e que está esperando que eu faça a minha parte.
Só que para isso eu tenho que entrar em contato com essa minha singularidade. Entender quem que eu sou de verdade. Mas para entender quem eu sou de verdade, primeiro eu tenho que limpar tudo que eu não sou. Tudo que me moldaram, entre aspas, né? Que eu deixei ficar, mas eu tenho que me conhecer dentro dessa singularidade. E o que é singular? Incomparável, ímpar, uno, único, original. Entrar em contato com essa minha ponto de ser único, tomar posse dessa individualidade, né? Eles falam aqui que durante tempo demais a gente fica olhando para o sucesso dos outros, fica tentando imitar os outros. Com isso a gente aprendeu a valorizar o que deu certo nos outros, mas ignoramos aquilo que existe de mais valioso em nós, que é a nossa singularidade. Justamente a gente fica procurando tentar ter uma vida que é daquela outra pessoa, mas a gente está vendo só o que deu certo para ela, que não necessariamente é o mesmo formato que vai dar certo para mim também. É isso que ele está falando, que é a compreensão da minha individualidade e do meu papel dentro desse contexto, né? Ainda no livro, o nosso valor não depende do que os outros estão pensando, né? O nosso valor é uma criação minha, né? Em outras palavras, sou eu que defino o quanto que eu valho, né? Sou eu que defino o meu valor. E nesse processo de compreensão do meu valor, quanto mais eu me amo, né? Quanto mais eu me amo, mais eu consigo amar os outros, né? Nesse processo de autoconhecimento, quanto mais eu vou me conhecendo, quanto mais eu vou me amando, mais eu consigo fazer pelos outros também. Tem uma frase que eu falei do Dr. Jesus aí, que é muito parecida com isso, né? Se alguém se lembra, ele falou assim: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Que é justamente esse processo de busca, né? Desse equilíbrio, tentando buscar esse equilíbrio entre essas questões, mas eu sei que eu amo o próximo na mesma medida, na mesma proporção que eu me amo. Essa é uma das imagens pelo Facebook, né, que mostra muito bem isso, né? Aquele lixo acumulado provocando uma bagunça interna aí de meridianos, energética e tal. E quando eu consigo tirar esses nós, esses lixos, talvez esse campo vá entrando em sintonia e o meu corpo também, né? O meu corpo agradecendo os lixos que foram retirados nessa história, e ele conseguindo entrar num processo de reencontro e de apoio mútuo dentro de nós, né? Viktor Frankl: a rigor nunca jamais importa que nós ainda temos que esperar passivamente, mas sim exclusivamente o que a vida espera de nós, né? E aí, quando a gente entende esse processo do que a vida espera de nós, talvez eu comece a entender qual que é a minha plantação. Que alguns vão ser tomate, alguns vão ser girassol, alguns vão ser trigo, alguns vão ser pimenta mesmo. A natureza dela se pimenta mesmo, mas não quer dizer que seja ruim. Tudo dentro de um contexto importante dentro dessa construção geral, mas quando eu tomo consciência do que meu terreno foi preparado para devolver para a vida. E aí, talvez, né, essa construção do mundo, né, tem aquela história, né, de que se constrói o mundo quando a gente consegue juntar essas peças do ser humano, do individual, né? Em cima dessa construção de a gente começa a fazer que essas peças se encaixem dentro desse contexto geral aí. É isso. Muito grande, né? Mas
cara. Márcio, faltou só uma imagem, desculpa. Fale. Dentro desse contexto, eu sou conselheiro do Estado da Diversidade Religiosa e a gente estava fazendo uma análise em Brasília sobre essa questão justamente da criação dos preconceitos. A gente observou que em mais de 500 filmes, tudo que é bom clareia, tudo que é ruim escurece. É tão forte isso nos filmes, o que é bom clareia, o que é ruim escurece, que as pessoas estão sendo educadas a odiar. Depois disso a gente começa a perceber a sistemática da educação. A gente fez uma análise do painel de educação. E aí eu me lembro de uma frase do meu pai, como bom judeu que ele era. Eu sou de Candomblé, meu pai era judeu. A gente fez uma separação total e absoluta. Mas ele dizia assim, eu me lembro de uma vez, não pode mentir. Diz que eu não estou no telefone, onde você vai criando meias verdades o tempo todo. E dentro de consultório, eu faço muito alfajeirinha e trabalho muito com cristal. Acho que eu sou dos primeiros, né, que pegou o cristal para testar, não foi, Al? Foi. E aí a gente começou a perceber coisas fantásticas acontecendo quando você consegue dissolver essa parede da mentira. A mentira pessoal. Você acaba acreditando que você é poder. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui para Brasília, que eu fui recebido por um monte de deputados, senadores, eu voltei assim, nossa, eu sou importante. Eu me senti assim por 10 minutos. Agora, passado 10 anos, eu falo, gente, eu sou tão insignificante, eles lá também são tão insignificantes, a gente não tem a menor ideia do que a gente está fazendo, nem para onde a gente está indo. Mas a gente precisa começar a pensar que tipo de construção a gente quer para a gente. Além de derrubar o conceito, eu descobri que essa outra parte que não basta só se conhecer, mas precisa construir o que é que, para onde você está fazendo com isso, porque ela às vezes pode ter um efeito desastroso. A sede de poder, a sede de chegar a algum lugar é humano, é natural, mas como, de que maneira e o resultado disso. Hoje, quando eu tenho que viajar para fazer qualquer coisa, ou como conselheiro ou pela acupuntura, eu me preocupo muito com aquilo que eu estou plantando lá. Que tipo de semente eu estou plantando, em que tipo de terreno. Não adianta plantar em terreno ruim. Mas eu acabei construindo uma rede de mais de 400 amigos em Brasília, tenho casa para ficar, tenho comida, e a gente vai percebendo o quanto é importante essa coisa de demolir mentira. Primeiro você tem que demolir as suas próprias mentiras. O relógio de marco, o iPhone, as mentiras sociais, as conveniências. Adorei sua palestra, parabéns. Deixa eu mostrar, já que estou em tempo. Deixa eu incluir um vídeo que eu tinha produzido, que eu tinha montado, aí de alguns jardins que se descobriram.
Você me lembrou de um neurologista já falecido, que ele falou que a gente nasce com o cérebro como se fosse uma floresta tropical, e a nossa função é transformar isso num jardim. Viver e transformar isso num jardim. Muito bom. Muito obrigado.